horas. Hoje, 19 de setembro de 1921, nasce em plena primavera Paulo Freire. Para você, mais uma flor desabrochando. Se tivesse vivo, faria 99 anos. Ensinou, nos ensina e ensinará que o povo não pode deixar de lutar. Parafraseando Freire, enquanto eu luto, sou movido pela esperança. E se lutar com esperança, posso esperançar. Grande legado. Esperançar a luta, o respeito pelas etnias, o respeito pela religiosidade, pelos encantados. Vamos fazer a chamada. Em plena sala de aula, Coletivo Paulo Freire, presente. Arlete Vieira, presente. Edna Serpa, presente. Pernambuco, presente. Paulo Freire, sempre presente em nosso meio. Sempre presente. Com seu grande legado, ele jamais nos deixará. Finalizando, é fundamental diminuirmos a distância no que dizemos e no que fazemos. Grande Freire. Com Paulo Freire, eu aprendi que não existe neutralidade ou imparcialidade. Educação é um ato político. E se não há prática pedagógica neutra, afinal toda prática pedagógica é referenciada teoricamente, isso nos permite, na condição de professores, interrogar a prática para fazer avançar a teoria. E se não há neutralidade ou imparcialidade, a questão que se coloca é: sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Com Paulo Freire, eu aprendi que eu não estou pronta, não estou acabada, que a minha vida será uma constante busca pelo conhecimento e que a profissão que eu escolhi para exercer, que é a docência, requer de mim compromisso, humildade, ser mais humana, saber falar, saber ouvir, ter respeito pelos meus alunos e minhas alunas. A educação do meu país, eu também sou responsável. E eu preciso assumir esse compromisso com amorosidade, com esperança que teremos dias melhores. Com Paulo Freire, eu aprendi que somente um ser que se relaciona com o mundo e com o outro pode ser comprometido com ele mesmo e com este outro. E para que eu possa assumir um compromisso, um ato comprometido, eu preciso ter condições de agir, atuar, operar, transformar a realidade e refletir sobre esta realidade. Eu sou o professor Manuel, da Escola do Puxim, em Canavieiras, e da Escola ENTA, em Ilhéus, Educação Básica, professor de Filosofia. Eu aprendi com Paulo Freire que a minha profissão tem que ter sentido, tanto para mim quanto para o meu aluno. Nesse diálogo entre sentido para mim e sentido para o aluno, a gente edifica o aprendizado. Paulo Freire, para mim, me ensinou a dar sentido à minha profissão. Eu aprendi que história não é determinismo e que ela não é feita por heróis. Aprendi que é algo dando-se na coletividade, ajudando cada um a se reinventar. E eu me reinventei, não somente na questão profissional, mas sobretudo na minha vida pessoal.
Obrigada, Freire. Com Paulo Freire, eu aprendi que o rigor não tem relação com a opressão, mas com a autonomia de pensar. Não se trata de um conhecimento na superficialidade. Consiste em ensinar e aprender criticamente. Se trata da busca incessante pelo comprometimento com o saber. E isso me inquieta, me desafia, me afronta, me dá medo, mas também me mostra que saber envolve humildade e persistência. Com Paulo Freire, eu aprendi a beleza de ser um eterno aprendiz, a ser uma docente que valoriza as potencialidades dos seus educandos, uma docente que busca uma prática educativa humanizadora e que acredita na transformação social. Eu aprendi com Paulo Freire o respeito pelo outro, o compromisso com a educação e a ética profissional. Aprendi, acima de tudo, a amorosidade e, principalmente, a ter esperança em um mundo melhor, acreditando que é possível uma sociedade mais justa e mais humana. Paulo Freire, eu aprendi que não há saberes maiores do que outros, há saberes diferentes. E esse pensamento me ajuda a compreender que no meu processo de formação enquanto educador, eu tenho que considerar todos os saberes dos meus alunos, das minhas alunas e de todas as pessoas que passarem pela minha vida. Esse importante pensamento de Freire nos ajuda a manter a nossa humildade e a nossa atenção a todo o saber que é provido de tantas e diversas maneiras, né, vinda de cada uma das pessoas. Então, cada pessoa tem seu saber, cada pessoa tem seu conhecimento e devemos respeitar isso acima de tudo e, a partir desses conhecimentos, buscar estabelecer muitos outros. Com Paulo Freire aprendi que toda prática educativa deve estar pautada na ação, reflexão crítica e ação. Aprendi a valorizar todos os tipos de saberes. Aprendi também que esperança não é esperar, que igualdade é diferente de equidade. Aprendi a não ter medo diante de situações limites. Eu aprendi com Freire que o diálogo não é um produto histórico, mas ele é a própria historização. O diálogo, ele é um movimento que constitui a consciência. Portanto, a educação libertadora se posiciona em função de levar a cada sujeito a importância que ele carrega, enquanto criador de cultura, enquanto agente da sua própria história e agente de uma transformação social, por meio de uma conscientização crítica que o leve a crer que é possível mudar. Obrigada, Freire. Paulo Freire, legado grandioso, legado por excelência. E ele disse: educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. E ninguém pode transformar o mundo sozinho. Esse é o grande caminhar. Com Paulo Freire, eu aprendi que a educação é revolução, que a educação nos tira do estado de letargia e nos move na luta por justiça social.
As ideias freirianas me impulsionaram a pensar a minha docência e a minha formação como um inacabamento. Com Paulo Freire, aprendi sobre alfabetização de jovens e adultos, aprendi sobre cidadania, luta social, luta de classe e, principalmente, respeito ao ser humano e ao nosso aluno. Alegria que eu venho aqui no Coletivo Paulo Freire prestar essa homenagem aos 99 anos de Freire e ofereço essa primavera de setembro, as flores que Paulo Freire tanto amava, os bichos, a gente, os animais. E Paulo Freire me ensinou que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. E é nesse sentido que nós precisamos lutar em prol do reconhecimento dessas pessoas que estão inseridas nas comunidades, dessas pessoas que estão inseridas nas escolas, nas universidades, nossos jovens, nossas crianças, reconhecendo seus saberes, seus fazeres, seus contextos sociais e desenvolvendo esse processo social e educativo de emancipação e de libertação humana. Com Paulo Freire, eu aprendi que ensinar e aprender é um ato revolucionário. Através da educação e de forma coletiva, o indivíduo conhece a sua capacidade de ler o mundo para poder transformá-lo. Aprendi também que ensinar não é transferir conhecimentos, mas é criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua própria construção. Com Paulo Freire, aprendi que é preciso ensinar ao aluno a conhecer sua história, a valorizar sua cultura, a ser sujeito crítico, conhecer e se ver dentro da política, dentro de um meio social e em busca dos seus valores, e em busca dos seus aprendizados e a luta. Aprendi que é preciso entender que a gente apenas não ensina, mas também aprende. Parabéns, Paulo Freire. Parabéns por ter deixado um legado tão importante para a gente, que consigamos fazer o mundo melhor. Com Paulo Freire eu aprendi que nós precisamos nos reinventar, que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, que nós precisamos pensar diferente sobre nós e a nossa prática educativa, mas nós só reinventamos aquilo que já possuímos o conhecimento da existência. Então, nós precisamos nos conhecer melhor para termos um olhar diferenciado sobre aquilo que pensamos e aquilo que executamos. Freire reforçou em mim a conduta sensível de não só ver, mas olhar o outro, de não só ouvir, mas escutar o outro e ser cuidadosa sobre aquilo que eu espero desse outro. Reforçou também que essa sensibilidade só é possível com uma constante reflexão, criticidade e uma profunda e incessante busca pelo conhecimento. Com Paulo Freire aprendi que oprimido pode virar gente, que opressor precisa se humanizar. E assim no encontro com o mundo, problematizando, bora esperançar. Sem esquecer do Criador. Que é isso, seu doutor? Paulo Freire enciclo sobre teorizar. De tanto dialogar foi ouvido, saindo um grito escondido de quem não sabia gritar. De Angico falou de tudo, porque buscava alfabetizar. Agora, quem não falava, fala, quem não escutava, escuta, quem não perguntava, pergunta, quem não escrevia, escreve. Um humano humanizador, problemático, sim senhor, comprometido e amante de uma pedagogia do amor. Eu sou Kátia Regina, e aí? Com Paulo Freire, eu aprendi sobre educação popular, que o povo tem cultura e que educar é um ato político, que a educação pode ser libertadora e emancipar os sujeitos. Aprendi que autonomia tem a ver com o modo de ser e estar no mundo. Aprendi a ter consciência que outro mundo é possível, que as coisas não são imutáveis.
Foi Paulo Freire que me ensinou a estar sempre alerta em minha prática para não me colocar na posição de opressor.